Domingos Dutra, do Solidariedade. Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Senhor presidente, deputado Luiz Couto, peço a Vossa Excelência, se possível, que possa juntar os meus 3 minutos das comunicações, das breves comunicações, já que estamos aqui em paz, sem concorrente, né, deputado nosso baiano. Senhor presidente, senhores deputados, todos aqueles e aquelas que me assistem pela TV Câmara, que nos acompanham pela internet. Neste final de semana, eu dediquei os meus 3 dias aos garimpeiros de Serra Pelada que moram no estado do Maranhão. Para quem não sabe, dos mais de 40 mil garimpeiros de Serra Pelada, mais de 25 mil são do estado do Maranhão. Eu, depois de resistir durante 7 anos para não encampar essa luta, resolvi há 2 meses prestar, deputado Renato Simões, o meu apoio também aos garimpeiros de Serra Pelada, diante de uma quadrilha que se apoderou tanto da cooperativa dos garimpeiros, quanto lá do garimpo da Serra Pelada. Eu me acostumei a ouvir e a ver sobre Serra Pelada naquelas imagens, daquela multidão de brasileiros com saco nas costas, subindo rebanceira, num sofrimento terrível. O garimpo chegou o momento que não tinha mais condição de ser operado manualmente, sob pena de haver uma tragédia. O governo fez um acordo com a Vale do Rio Doce e liberou uma área de 100 hectares. A cooperativa chamada Comigasp, que é a cooperativa dos garimpeiros, publicou um edital convidando uma empresa para ser sócio do empreendimento. Apareceu uma empresa canadense chamada Colosso. Foi feito um acordo em 2007, aonde os garimpeiros entravam com a portaria de lavra, com a alvará, com a mina, e a empresa entrava com os recursos, com tecnologia, para explorar melhor e de forma mais rápida, com maior aproveitamento, todos os minérios ali de Serra Pelada. Foi feito o acordo, os garimpeiros ficariam com 49% das ações e da produção, e a empresa Colosso ficava com 51% da produção e das ações. Só que em menos de 3 anos, houve 4 mudanças no contrato original e mais um termo de compromisso mediado pelo Ministério de Minas e Energias. Essas 5 alterações que ocorreram no contrato tiraram o direito dos garimpeiros e aumentaram o direito dessa empresa Colossos lá na mina. De tal ponto, senhor presidente, deputado Luiz Couto, que os 49% que pertenciam aos garimpeiros foram reduzidos para 25%. E os 51% que era da Colosso subiu para 75%. Além de uma série de outras alterações. Coincidentemente, essas alterações que prejudicaram os garimpeiros e beneficiaram essa empresa estrangeira, ocorreu no mesmo período em que 54 milhões de reais foram depositados pela Colosso e pela companhia Serra Pelada nas contas individuais dos diretores da cooperativa. 54 milhões de reais não é pouco dinheiro numa moeda forte e estabilizada como é o real. Desses 54 milhões de reais, nenhum centavo foi parar nas contas dos garimpeiros de Serra Pelada. Foram roubados, desviados, corrompidos. Diante desses fatos, eu e outros deputados, como o deputado Sebastião Bala Rocha, o deputado Zé Geraldo, o deputado Giovanni, o deputado César, o deputado Arnaldo Jordi, nós resolvemos apoiar a luta dos garimpeiros de Serra Pelada e eu do Maranhão, diante de 25 mil garimpeiros, todos já idosos, extremamente pobres, grande parte vivendo de Bolsa Família, de cestas básicas, e o pior, esses garimpeiros vivem numa angústia, num sofrimento terrível, porque quando o garimpo era operado manualmente, pelas unhas, eles conseguiram tirar 42
toneladas de ouro. E agora vê um bem deles, a propriedade deles, sendo surrupiado por diretores da cooperativa, diretores desonestos, corruptos, que se venderam para as empresas, deixando os garimpeiros na maior pobreza. Nós, então, estamos acompanhando esse processo. E nesse final de semana, na quinta-feira à tarde, eu reuni em Vila Nova dos Martírios, garimpeiro de Vila Nova, de São Pedro da Água Branca e de Cidelândia. À noite, reuni em Açailândia um número expressivo de garimpeiros do município de Açailândia, Santa Luzia, do Tide, de Bom Jardim, de Brejão e de Miranda do Norte. Na sexta-feira de manhã, no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Imperatriz, eu reuni um grande número de garimpeiros de Imperatriz, de João Lisboa, de Senador Larroque, de Amarante, de Davinópolis e de Brejão. Na sexta tarde, reuni na cidade de Porto Franco, garimpeiros de Estreito, de Porto Franco, de Paraíso, de Campestre e de outros municípios. Sábado de manhã, reuni em Grajaú, já na região central do Maranhão. Reunimos garimpeiros de Grajaú, de Formosa, de Arame. E no sábado à tarde, no município de Barra do Corda, no Sindicato de Trabalhadores Rurais, reuni garimpeiros de Barra do Corda, de Presidente Dutra, de vários municípios. Portanto, nesse final de semana, eu percorri aproximadamente 1.500 quilômetros para levar uma mensagem de esperança e, sobretudo, informar a esses maranhenses sofridos que têm sido enrolados, enganados, levar informações verdadeiras e levar esperança de que desta vez pode-se chegar a uma solução para o impasse do garimpo de Serra Pelada. E aqui eu quero, nessa tribuna, senhor presidente, informar a todos aqueles que ainda não tiveram oportunidade de reunir conosco, de que nós tomamos as seguintes providências. Primeiro, estamos coletando assinatura para uma comissão parlamentar de inquérito para escrafunchar todas as irregularidades praticadas contra os garimpeiros de Serra Pelada. Segunda, esta semana vamos pedir a abertura de inquérito policial na Polícia Federal contra os diretores da empresa Colosso, contra os diretores da empresa Serra Pelada, Companhia de Desenvolvimento Mineral, e contra os diretores da cooperativa que praticaram essa corrupção contra os interesses dos garimpeiros. O inquérito na Polícia Federal tem razão de ser em virtude da corrupção já comprovada e, sobretudo, diante das denúncias de contrabando de minério por parte dessas duas empresas. Nesta semana, estamos preparando 3 dossiês, 3 denúncias fundamentadas. Uma denúncia vamos encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos da ONU, da Organização das Nações Unidas, uma outra denúncia para a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e uma outra denúncia para o governo do Canadá, tanto para a Embaixada, quanto para a Bolsa de Valor de Toronto, quanto para o governo do Canadá, porque é inadmissível que uma empresa estrangeira, utilizando recursos do subsolo, chegue aqui no Brasil e, com a omissão das autoridades, pratique tamanha violação a direitos humanos de mais de 40 mil garimpeiros, que, se você somar por 5 pessoas em cada família, nós vamos atingir aí mais de 200 mil brasileiros que estão sendo vítimas dessas ações. Nós também já demos entrada aqui na Câmara, na quarta-feira, de um projeto de decreto legislativo para anular a portaria 514 de 2010 do Ministério de Minas e Energias, que transferiu o alvará de lavra da Cooperativa dos Garimpeiros para a empresa Serra Pelada, Companhia de Desenvolvimento Mineral. Nós queremos que o garimpo da Serra Pelada volte para o poder da cooperativa, para o poder dos garimpeiros, porque a Colosso e a Serra Pelada, Companhia de Desenvolvimento Mineral, não possuem mais hoje confiança para continuar extraindo minério no interior
da mina Serra Pelada. Nós também, em audiência com o Ministério Público do Estado do Pará, nós pedimos ao Ministério Público 3 coisas. Primeiro, que seja abreviada a intervenção que foi feita na cooperativa. Intervenção é da época da ditadura. Intervenção não combina com o espaço democrático que nós vivemos. Quem tem que gerir, quem tem que conduzir, quem tem que dirigir os interesses dos trabalhadores são suas organizações. Não tem sentido o juiz de Curionópolis, atendendo um pedido do Ministério Público, decretar intervenção numa cooperativa, no exato momento em que uma nova diretoria tentava botar ordem na desordem que era a cooperativa de Serra Pelada. E se não houver uma redução da intervenção, nós vamos encaminhar para o ministro Joaquim Barbosa, do Conselho Nacional de Justiça, representação contra as autoridades judiciais do Estado do Pará. Nós temos esperança de que a intervenção que foi determinada pelo prazo de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, seja reduzida para no máximo 90 dias, para que a cooperativa seja entregue aos garimpeiros. São eles que devem gerir, conduzir o seu destino. Pedimos também ao Ministério Público que entre com uma ação penal contra os diretores da Colosso e contra os diretores da Serra Pelada, Companhia de Desenvolvimento Mineral, pela corrupção praticada. Se foi colocado dinheiro nas contas do seu Gessé, que era diretor da cooperativa, nas contas da dona Maria Alves, é por culpa da empresa. Como é que pode uma empresa estrangeira colocar na conta de um diretor da cooperativa 19.183.000 reais? Eu já fui informado que tanto o senhor Gessé quanto a dona Antônia hoje não possuem patrimônio para devolver para os garimpeiros. Eu tenho a impressão de que esse dinheiro foi parar nas mãos de gente mais esperta, porque essa dinheirama, 54 milhões, foi sacado na boca do caixa. Não foram transferidos de conta para conta. Portanto, não basta entrar com ação penal contra os ex-diretores da cooperativa. É preciso entrar contra os diretores das 2 empresas que colocaram dinheiro na conta particular do diretor. E, por fim, nós pedimos também ao Ministério Público que entre com ação de indenização contra os ex-diretores, mas, sobretudo, contra os diretores da empresa Colosso e da empresa SPCDM, porque se eles pagaram mal, se pagaram errado, eles vão ter que pagar 2 vezes. Portanto, são essas, senhor presidente, as providências. São essas algumas das providências que nós estamos adotando aqui no Parlamento para tentar pôr fim a esse sofrimento dos garimpeiros. E também estamos pedindo uma audiência com a presidenta Dilma, porque esse é um assunto antigo. O presidente Lula recebeu os garimpeiros quando ele era presidente, o Senado Federal constituiu comissão, aqui na Câmara já houve várias audiências sobre esse assunto dos garimpeiros, e nós queremos que a presidenta Dilma tome ciência do problema e adote providências para a gente pôr um fim no sofrimento desses brasileiros que não aguentam mais o sofrimento, a angústia, as dúvidas e, sobretudo, a corrupção desenfreada que ocorreu lá na cooperativa de Serra Pelada. Portanto, muito obrigado, senhor presidente, e agradeço a todos aqueles que nos acompanharam.